Olá, meus amados, graça e paz, queridos, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Já estamos no mês de junho, 1º de junho de 2023, né? Metade do ano, olha para isso. Vamos lá, meus amados, obrigado vocês aí nos comentários, deixa teu like maroto, compartilha à vontade. Hoje já estou aqui, né, no manto, no final da nossa live aqui, no final da nossa reunião, eu estarei aqui fazendo uma oração profética sobre esta gravata, e aqueles que quiserem estar adquirindo esta gravata, eu estarei passando por um envelope especial, né? É uma gravata ungida, consagrada no monte. Eu passei 3 dias de joelho em cima desta gravata para que houvesse um derramado poder de Deus. Brincadeira à parte, eu tenho até medo de brincar desta forma, porque nós sabemos que tem os cães gulosos aí, maliciosos, eles pegam aqui, cortam essa fala minha e colocam lá no sistema e diz aí, ó, fica falando do sistema religioso, mas é igualzinho, ó. Esse povo não é brincadeira não, meus amados. Esse povo não é brinquedo não, tá? Pois bem, então vamos lá, abençoados. Este é o tema, as 3 etapas do reino de Deus. As 3 etapas do reino de Deus. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, não sei se os irmãos já perceberam isso, né? Nós temos aí umas 3 a 4 mensagens no nosso canal acerca do reino de Deus, e em cada uma delas a gente traz ali um detalhezinho, né? Uma fala diferente. Claro, muitas vezes usando os mesmos textos. Afinal de contas, não tem como a gente ficar criando texto. É dentro do mesmo texto, mas com um olhar clínico, um olhar detalhado, a gente vai extraindo riquezas de sabedoria deste oceano que é o oceano da graça de Deus. A última que nós pregamos foi sobre a questão do reino, que não é nos céus, o reino é na terra, porque o reino é um governo. Uma mensagem bem explicada, no mínimos detalhes, que eu tenho certeza que nos edificou. O reino é igual a um governo, né? E debaixo deste governo é que nós estamos. Então vamos fatiar agora em 3 etapas, ou em 3 partes, ou em 3 fases, para a gente compreender de uma forma mais didática, mais simples, objetiva e, naturalmente, clarear as ideias, né? Clarear a nossa mente, tá bom? Já te pedi teu like? Já, né? Quem não é inscrito, se inscreva e vamos lá, compartilhando e vamos que vamos, tá bom? Então vamos lá, esse é o tema, 3 etapas do reino de Deus. A primeira etapa é uma mensagem bem simples, objetiva, mas a gente vai analisando aqui esses assuntos. A primeira etapa do reino de Deus é a inauguração e a implantação deste reino, tá? Lembrando que este reino é um governo. O povo de Israel esperava um reino como se fosse o reinado de Davi. Tanto é que os fariseus perguntaram a Jesus, quando é que vai vir o teu reino? Então a mente deles era, o reino tem que ser um reino físico, como foi o reino de Saul, o reino de Davi. Então eles esperavam que o Messias viesse trazendo também um reino com esses atributos visíveis, atributos palpáveis, né? Exterior. E não era assim. Então, os fariseus, ao perguntar, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível. Ou seja, o governo de Deus, a implantação deste governo, a inauguração, e esta é a primeira fase que eu já estou entrando aqui, e a inauguração deste reino, a implantação deste reino, não vem com aparência exterior, com aparência física, com aparência visível, como vocês esperam. Por quê? Porque é um reino espiritual, é um governo que governa o nosso espírito e não a nossa carne. Mas aí você pode dizer, como assim, irmão Elcio? Então o governo de Deus
ele é, entre aspas, fraco porque não governa a nossa carne? Não, não é que ele seja fraco que não governe a nossa carne. É porque esta carne velha aí, essa carne velha aí, essa natureza velha aqui, Deus nos deu a capacidade de governá-las. Quem está entendendo o manto? Viu como vai clareando as coisas? Então o reino de Deus não vem com aparência física. Não era para governar Israel no sentido literal, para lutar com Roma, para lutar com os rebeldes, lá. Não, não era isso não. O reino de Deus, a luta do reino de Deus, fazendo aqui um paralelo com o que Paulo falou em Efésios 6, a luta dentro desse contexto de reino de Deus não é contra a carne nem contra sangue. Não era nada natural, era intelectual, né? Era espiritual, era uma questão de uma educação, de uma transformação, de uma metanoia, de uma renovação da mente, de um posicionamento. Então Jesus já disse para aqueles fariseus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é com aparência visível. Então, volto a repetir, não é que Deus não tenha domínio ou poder para frear a tua carne. Ele até tem. Mas ele jogou essa responsabilidade para o homem. Quer ver uma coisa? Deus não sabia que Caim estava arquitetando matar Abel? Quem acredita que Deus é onisciente? Onipotente e onipresente. Quem acredita que o Deus, o eterno, o Criador, ele já sondava a mente de Caim? Não é isso? Afinal de contas, o salmista Davi, ele disse, antes que haja palavra nos meus lábios, o Senhor já tudo sabe. Antes que palavra seja formada na nossa boca, ou até mesmo no nosso pensamento, Papai do céu já sabe. Jesus de Nazaré, ele disse que não precisava de que o homem testificasse do homem, porque a todos ele já conhecia. Ele sabia quem estava ali, quem era o traidor. Ele conhecia todos. Então, Deus sabia que Caim estava arquitetando matar o seu irmão Abel. Era algo carnal na vida de Caim. Deus poderia ter impedido, sim. Mas o que foi que Deus disse a Caim? Caim, o pecado está onde? O pecado jaz à tua porta, ó. Ó a porta aqui, ó. A porta para onde, melhor dizendo? O pecado jaz à tua porta. Ele está batendo. Ele está te tentando na consciência, porque não veio tentação senão... Disse Paulo aos Romanos, não vem tentação senão humana, mas antes com a tentação Deus dará o escape. Então a tentação estava ali permeando a mente humana de Caim. Aí Deus disse, o pecado está na tua porta. O pecado está batendo aí na tua porta. Se você abrir essa porta aí, o pecado vai entrar. E o que foi? Cabe você dominar. O pecado jaz à porta, cabe você ter domínio sobre ele. Ou seja, Deus nos deu uma consciência diferente de alguns abençoados aí, que diz que não, que o homem mata, que o homem rouba, é porque Deus quer, porque Deus colocou ali no coração, na mente para o homem fazer aquilo. Nada ainda não, nada ainda não. Deus criou todas as coisas e deu uma consciência ao homem. Deus tornou o homem um ser racional, para discernir o bem e o mal. Ele já tinha comido do fruto, né? O Adão já tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então seu filho Caim já sabia discernir. Não era inocente como Adão, antes de provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, antes de provar da árvore, né? Então Caim já tinha conhecimento, já tinha discernimento. Pecado jaz à porta, cabe você dominar. Mas o que governou Caim não foi o reino de Deus, foi a carne. Foi natureza humana. E Caim matou
o seu irmão. Da mesma forma, Jesus falou para Judas: o que tu tem para fazer, o que tu veio para fazer, faça logo. E Judas foi e fez exatamente aquilo que governava Judas. Era um reino, né? Isso era um reino. O homem vivendo ao seu bel prazer. Então a primeira etapa do reino é a inauguração e a implantação deste reino. Eu vou falar aqui alguns textos que a gente já conhece, tá bom? Em Mateus capítulo 3, nos versículos ali primeiro, João aparece batizando no Rio Jordão e dizendo: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus iria ser inaugurado, iria ser implantado. Em Mateus 6,33, Jesus disse: não estejais inquieto pelo que comer, pelo que beber, por essas coisas da vida, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus estava ali próximo a ser inaugurado, a ser implantado entre os homens. Em Lucas 17, 20 e 21, os fariseus perguntam a Jesus: cadê o reino? Jesus diz: o reino não vem. Tá chegando, né? Não tinha chegado ainda. O reino de Deus não vem, ó, porque estava para vir. João Batista pregou dizendo: tá perto, tá próximo. Jesus disse: busca o reino, tá chegando. Aí para os fariseus Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus estará entre vós, porque eram fariseus que naturalmente não iriam provar desse reino. Então, esta é a primeira etapa do reino, que é um governo, tá? E os que pertencem a esse reino são governados pelo rei do reino. Os filhos de Deus que receberam a palavra, que guardam a palavra, eles são governados por este rei, que é rei de reis e senhor de senhores. Então, esta é a primeira etapa, é a inauguração. Vai ter tudo com unção aqui, tá? Tudo com unção. Hoje eu já vi também na unção da gravata. Então a primeira etapa do reino é a inauguração e a implantação deste reino. O reino iria ser inaugurado. E foi inaugurado aonde? Na cruz. Quando Jesus disse: está consumado, tetelestai. Então, abençoados, o reino foi inaugurado, implantado na cruz. Começou ali, foi inaugurado. Percebe-se que existe uma caminhada, tá bom? Por isso, 3 etapas. Então, o reino foi inaugurado, implantado ali no Calvário. Foi a nova e eterna aliança, não é isso? Porque Jesus, quando comia a Páscoa, no sangue, ele já dizia, simbolicamente falando, claro, esse será o meu sangue, este é o meu sangue que será derramado por vós. E no sangue ele inaugurou ali uma nova e eterna aliança. Então, primeira etapa, inauguração e implantação do reino de Deus. Segunda etapa do reino de Deus, apropriação e compreensão do reino. Primeira etapa, inauguração e implantação. Falamos. Agora a segunda etapa, apropriação e compreensão do reino. Na segunda etapa agora é apropriação, ou seja, o povo de Deus que reconhece e que conhecem se apropriam deste reino, tomam posse deste reino. Romanos 5,17, Paulo disse: e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Então a segunda etapa é a apropriação e compreensão desse reino. Se eu não me apropriar deste reino, eu fico como sistema religioso dizendo: o reino de Deus está próximo. Não, essa foi a primeira etapa. O reino de Deus está chegando. Não, essa foi a primeira etapa. Olha, irmão, aceite Jesus porque o reino de Deus será inaugurado na sua vinda. Que vinda? O reino de Deus foi inaugurado na cruz. O governo do Cristo
começou na cruz. E aí teve as suas etapas. Então a segunda etapa é apropriação e compreensão. Eu me aproprio deste reino, não me apropriar no sentido de tomar de Deus, tá? Longe disso. Não é nesse sentido de me apropriar de uma coisa que não me pertence. Pelo contrário, nós nos apropriamos daquilo que Papai do Céu deu gratuitamente ao seu povo. Nós nos apropriamos, nós tomamos posse, nós recebemos aquilo que é um presente de Deus, a graça, o reino. Por graça eu me aproprio deste reino. Amém, abençoados? Quem está entendendo o manto? Abba Pai, glória a Deus. Hoje eu estou de gravata, irmão. Hoje eu estou de gravata. Você sabe que pregador de gravata, né? Pregador de gravata prega com mais unção, não é isso? Pregador de paletó. Eu fui pregar de uma vez em um sistema religioso, não deixaram eu preguei uma noite, depois eu fui pregar, aí eu tava com a camisa social, mas lá tinha que usar o paletó. Viu aí? Então, abençoados, a segunda etapa é a apropriação e compreensão deste reino. Eu só vou citar versículos aqui, porque naquela mensagem sobre o governo de Deus, que é o reino, a gente já falou muito sobre isso. Eu vou citar versículo aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pegue aí a sua Bíblia, né? Para o sistema religioso. Pega aí o rolo, desenrola o manto aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Disse o apóstolo Paulo, apóstolo enviado aos gentios. Disse o apóstolo Paulo, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Viu aí? Transportou do império das trevas, tá aí, ó. Olha aí, ó. Ele nos libertou, nos transportou do império das trevas. Império das trevas, o sistema diz que era o império de Satanás. Império das trevas era o império de Moisés, era a lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte. Treva também tem um sentido de ignorância, de cegueira, de véu. Tá com véu, não enxerga, tá limitado. Treva também significa que o ministério ia acabar, era transitório. Por isso, ele nos transportou, disse Paulo, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Essa é a segunda etapa. É apropriação e compreensão do reino de Deus. Amém, abençoados? Então, não perca as 3 etapas. Se você está chegando agora, depois volte lá e pega a primeira etapa para entender todo o contexto, mas nos mínimos detalhes, tá? Então, esta é a segunda etapa, a apropriação e compreensão do reino de Deus. Outro texto também que Paulo cita, nós acreditamos que foi Paulo, está aos Hebreus, carta aos Hebreus 12, 28. Disse Paulo, tendo, pois, recebido um reino inabalável, aleluia, oh glória! Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Apropriação e compreensão do reino. Tendo, pois, recebido, ninguém está esperando. Quem está esperando é um sistema. Tá? O sistema fica esperando o rei, esperando Jesus voltar, esperando isso, esperando aquilo. Nós não esperamos nada, nós estamos completos nele, acabou. Estamos com ele, ele está em nós, então estamos plenos, completos nele. Não nos falta nada. Não falta saúde, irmão, não falta dinheiro. Estou falando de coisa terrena, meu irmão. Estou falando de espiritualidade. Estou falando de coisas excelentes, estou falando de coisa da vida. Coisa da vida é aqui na vida. Então Paulo disse, Hebreus 12, 28, tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, é um reino inabalável,
Aí disse Paulo, para você se apropriar deste reino, para você entender este reino, compreender este reino, só existe uma chave, por meio da graça. Tendo, pois, recebido o reino inabalável, retenhamos a graça de Deus, pela qual, por meio da graça, sirvamos ao Senhor com reverência e santo temor. Então a segunda etapa é apropriação. Eu me aproprio, eu recebo, eu entendo que eu estou inserido neste reino, que eu faço parte desse reino. E agora eu compreendo como andar neste reino. Ou seja, debaixo desse governo. Essa é a segunda etapa, apropriação e compreensão do reino de Deus, tá bom? Então é por meio da graça que você vive este reino. É por meio da graça que você se apropria deste reino. Agora, para se apropriar deste reino, para você tomar posse desse reino, no tempo de Jesus de Nazaré, disse que o reino era conquistado por força. É interessante isso, né? Porque se a gente for analisar, irmão, no tempo de Jesus o reino era tomado por força, mas agora não. Depende. Depende muito do indivíduo. Depende muito do teu posicionamento e como você tem se apropriado desse reino. Porque no tempo de Jesus de Nazaré, os pactos estavam se cruzando. O templo estava de pé, os sacrifícios ainda eram feitos. Então aquelas pessoas que estavam recebendo ali o reino de Deus, ou mesmo aquelas pessoas depois da cruz, que já tinham recebido o reino de Deus, tinham compreendido o reino de Deus, mas tinha muita dificuldade para se apropriar desse reino, porque pelos pactos ainda está em cruzamento, havia muita perseguição, né? No sentido ali dos judeus que guardavam a lei, os sacerdotes que queriam impedir os apóstolos, que por sinal mataram, né? Os apóstolos. O exemplo, o próprio Paulo diz, eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. E no contexto, Satanás eram os judeus que mataram os profetas, mataram Jesus, e estavam impedindo Paulo de levar esse conhecimento do reino de Deus. Então, assim, mesmo antes da cruz, quando o reino ainda estava sendo implantado, inaugurado, era a promessa, né, da inauguração, que foi inaugurado e implantado na cruz, havia uma dificuldade, uma luta para eles se apropriarem do reino. Toda uma renúncia, toda a questão de abrir mão do seu eu, ser perseguidos, serem mortos por causa do reino de Deus. Ou seja, para viverem debaixo daquele governo. Tanto é que o Herodes, ele disse o seguinte, vocês vão crucificar o rei de vocês? Aí o que foi que eles disseram? Nosso rei não, nós temos um rei que é César. Porque eles não queriam o governo de Cristo. E aí Herodes, para pirraçar eles, eu vou crucificar o rei de vocês? Em outras palavras, o que é que Herodes estava dizendo? Queria dizer, eu vou crucificar aquele que governa vocês? E aí eles gritaram, não, eles não, esse aí não governa a gente não. Claro que não governa, porque eles não estavam debaixo do governo de Cristo. Esse aí não é nosso rei, não. Nosso rei é César. Nós estamos debaixo do governo de César. Agora imagine para Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os seguidores de Jesus que queriam se sujeitar, que queriam viver, claro, o reino de Cristo, que estavam recebendo o reino de Cristo, para eles se apropriarem. Imagine a luta. Tinha que ser por força, né, irmão? Violência mesmo. Porque a perseguição implacável em cima deles, e eles ali confessando, se reunindo nas cavernas, igreja sendo perseguida, a grande tribulação, Império Romano, os falsos judeus, os falsos irmãos.
Os pactos se cruzando, templo de pé, sacerdócio de homem lá em funcionamento, e aqueles que estavam buscando a se envolver com o reino de Deus, por força, violência. Veio o tempo de Paulo, da mesma forma, Paulo apanhava, Paulo era apedrejado, Paulo descia pelo cesto, por força, para que ele viesse a viver, né? O reino de Deus e transmitir a mensagem do reino para os demais, sendo perseguido, Satanás me impediu, né? Todo aquele contexto que nós conhecemos. Viu aí, irmãos? E no nosso tempo? Não, irmão, no nosso tempo a gente não se apropria por força, não. É como eu falei, isso é muito individual. Por exemplo, eu não me apropriei, ou seja, eu não tomei posse por força e por violência. Por quê? Porque uma vez que eu ouvi a mensagem do reino, uma vez que eu entendi que eu estava nesse reino, uma vez que eu entendi que esta é a mensagem que me submete a este reino, como disse Paulo, não consultei carne nem sangue. Não perguntei a meu tio, ao meu pastor se ele aceitava. Não perguntei ao meu líder de escola dominical, professor. Não perguntei à irmã do cocó de fogo do ciclo de oração. Então, eu não me apropriei por força e por violência. Mas você sabe que muitos têm se esforçado, até hoje. Porque receberam e compreenderam a palavra do reino. Mas na hora de se apropriar dela, meu irmão, é uma luta. Ah, não, é porque eu faço parte da... Tem irmãos que ligam para mim, conversam comigo. Ô, irmão, eu assisto vocês, eu recebo esta graça de Deus, eu estou vivendo a graça. Só que eu estou congregando lá no sistema. Aí eu pergunto, sério, irmão? Você já ouviu a palavra da graça? Você já se convenceu desta palavra? Você ainda consegue viver no meio do sistema religioso? Não é porque eu tenho muitos amigos lá. A amizade continua, irmão. Eu tenho muitos amigos no sistema. Fora das quatro paredes do sistema religioso, eu continuo com minha amizade. Mas eu ir para lá para dentro? Eu ficar lá dando ouvido a uma mensagem do reino que ainda vai vir? Não vou de jeito nenhum. Pode até acontecer uma situação que eu esteja no ambiente e eles comecem a falar, porque eu ando em muitos lugares. Mas eu ir para participar, porque eu sou amigo lá do pastor, não vou não, meus irmãos. Graça e paz do Senhor, mas eu não me contamino mais não. Então, tem muita gente que vive uma luta aqui dentro na mente. É, porque o sistema, eu tenho um amigo lá, porque o pastor lá é meu cunhado, é meu sogro, é meu genro. Aí muita gente, para se apropriar deste reino, é uma luta, porque já compreenderam, mas não tomaram posse nesse sentido, porque ainda está com a mente, sabe, com questões presas na religião. Então é complicado. Então essa é a segunda etapa, apropriação e compreensão do reino de Deus. Vamos lá, vamos para a terceira etapa para a gente encerrar. Vamos para a terceira etapa para a gente não errar, pelo contrário. Vamos encerrando a terceira etapa. Qual a terceira etapa? Anote aí, tá? Se você tiver papel e caneta, anote aí. Eu vou repetir para você com muito amor e carinho. A terceira etapa do reino de Deus é edificação e manutenção. Primeira etapa do reino de Deus. Primeira etapa do reino de Deus, inauguração e implantação. Mateus capítulo 3, João Batista. Mateus capítulo 6, 33, Jesus falando. E Lucas 17, 20 e 21. Primeira etapa, inauguração e implantação. Anote aí, porque quando você for passar essa mensagem para outras pessoas, você vai ter habilidade, você vai saber os tópicos, O sistema não diz que ensina hermenêutica, exegese? Ei, a graça dá essa aula pra gente. A graça de Deus nos dá essa aula sem precisar pagar um centavo.
Então, primeira etapa do reino, inauguração e implantação. Segunda etapa do reino, apropriação e compreensão. Eu me aproprio, eu compreendo a mensagem acerca do reino de Deus. E a terceira e última etapa, os versículos da segunda etapa, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e Hebreus capítulo 12, versículo 28. Agora vamos para a terceira e última etapa. Edificação e manutenção. Texto, Romanos capítulo 14, versículo 17 e Gálatas capítulo 5, versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Paulo diz que os invejosos, avarentos, aquele contexto, né? Os invejosos, avarentos, homicidas, mentirosos, feiticeiros, não herdarão o reino de Deus. Então a terceira etapa é edificação e manutenção. Como que eu vou ser edificado nessa terceira etapa? Como que eu vou me manter na edificação? Deixando essas coisas, esses sintomas que me impedem de desfrutar do reino de Deus. Então, a terceira etapa é a edificação e a manutenção deste reino. Eu deixo essas obras, essas inclinações carnais que me impedem. Por quê? Porque isso contamina a minha consciência. Isso não contamina apenas a minha carne. Contamina a minha consciência. Então eu preciso deixar essas coisas para me apropriar do reino e ser edificado e me manter nesta edificação. Amém, abençoados? Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o apóstolo Paulo: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, observe o paralelo com esses dois textos. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Paulo diz que aqueles que vivem inveja, bebedice, feitiçaria, prostituição, ou seja, trazendo para os dias atuais, aqueles que vivem nas obras carnais, se inclinando para essa natureza humana corrompida, eles não desfrutam do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Logo, ele não é edificado e logo ele não se mantém nessa edificação. Então, a terceira etapa é edificação e manutenção. Eu falei para vocês que hoje era tudo cuão. Já começou com um pregadorzão, né? Que está com a gravata da unção. Que o primeiro tópico é a inauguração e implantação. Segundo, apropriação e compreensão. E a terceira etapa, edificação e manutenção debaixo dessa revelação. Hoje eu estou poético. Então, abençoados, o reino de Deus não é comida, para a gente estar finalizando aqui. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E a gente só pode participar desses benefícios do reino de Deus quando eu estou sendo edificado e me mantenho nessa edificação. Muitas pessoas começaram a ser edificadas, mas naturalmente deixaram a manutenção da edificação. O que é ter deixado? É ter retrocedido, irmão. Ou ter voltado para as obras legalistas do sistema religioso. É difícil, mas não é impossível. Muitas pessoas saíram do sistema, mas deixou lá um pezinho, lá no sistema. Ou as pessoas entrarem na licenciosidade, em uma acomodação, né? E relaxarem e naturalmente não viver nenhuma coisa e nem outra. Então, é de suma importância. Volto a repetir, estou finalizando. Se você chegou agora, pegou a mensagem pelo meio,
Se não for hoje, amanhã, depois, volte do início dessa mensagem e assista cada detalhe dessa mensagem, que eu tenho certeza que vai abrir a tua mente para muitas questões, tá bom? Então, esta é a última etapa do reino de Deus. Terceira etapa, edificação e manutenção. Eu preciso, uma vez que eu sou edificado, que eu estou sendo edificado, eu preciso me manter nela. E me manter significa que eu vou crescendo a cada dia. Por isso que eu falei que é uma mensagem que a gente bate, que a gente espreme, né? Mas quanto mais a gente espreme, mais sai o suco, né? Quanto mais a gente bate nessa mensagem, nesse tema, quanto mais a gente espreme, mais sai qualidade. É essa água que Jesus falou para a mulher samaritana, essa água que vai jorrar do teu interior, essa água que quando entra, lembra do paralelo que eu fiz de Caim? Quando Deus disse, o pecado jaz à porta, cabe você dominar, você pode dominar. Jesus também disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar com esta graça. Eu vou entrar com esta revelação do reino. O problema é que Jesus está batendo muitas portas e as portas continuam fechadas. A porta de Caim se abriu para o mal, matar seu irmão. Mas a porta dos corações, que coração fala de mente, de entendimento, naturalmente não está falando de um órgão que bombeia o sangue, que só é emoção, a porta fala das mentes para compreender. Por isso o último tema, o último tópico, a última etapa, edificação e manutenção. Para você compreender, manter e ser edificado, o Senhor está batendo nas portas. Se entrar, se abrir a porta, ele entra. O alimento é sólido. Lembra do que Jesus de Nazaré também falou quando você for orar? Entra no teu aposento, no teu quarto e fecha a porta, ou seja, é aqui, ó. É da tua consciência, é você e Deus. Portas fechadas para o mundo exterior, para as filosofias, portas fechadas para os ventos de doutrina, porque você está no teu secreto com Deus. Apocalipse 3:20, ele bateu. Você abriu. Ele entrou. Tá dentro, fecha a porta agora. É você, Papai do Céu. É você e Deus. Aquele que se uniu ao Espírito se tornou um só Espírito com o Senhor. Sejam todos bem-vindos à mensagem do Reino de Deus. Primeiramente, inauguração e implantação. Foi lá na época de Jesus de Nazaré. Nós não estamos lá. Segundo, Paulo, quando começa a pregar, apropriação e compreensão daquela mensagem. Hoje, terceiro, nós vivemos na plenitude do complemento desta palavra, edificação e o mais importante, manutenção. Eu preciso me manter, ser consistente, crescer na graça e no conhecimento. Amém? Ficamos por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha te clareado mais aí a mente e que você continue aí a desenvolver o entendimento. Graça e paz, graça eterna. Amanhã, permitindo, Papai do Céu, estaremos de volta com mais uma reflexão, tá bom? E sábado, como de costume, aquele nosso bate-papo aqui, pra gente citar os nomes aí. Eu já falei para algumas pessoas, durante a semana, abençoados, eu não vou estar citando o nome aqui de vocês, não vou estar respondendo possíveis perguntas aqui, porque, graças a Deus, né, que muitas pessoas estão comentando, e às vezes os comentários vão subindo, e eu não quero pecar, nesse sentido de ser injusto, citar o nome de um irmão aqui, não citar o nome de outro, e os irmãos se chatearem, porque o irmão Elcio não falou meu nome, tá bom? Então, sábado, às 19 horas, é aquele nosso bate-papo aqui, a gente tem aqueles 10 minutinhos aqui de diálogo, e aqui eu vou citando o nome de vocês, dando um feedback, né, para cada um de vocês, e a gente vai batendo aquele papo gostoso aos sábados, tá bom? Mas continue aí nos comentários, eu, na medida do possível, claro, tô vendo aqui, né, mas até para não perder o raciocínio daquilo que eu quero falar, às vezes eu tenho evitado falar justamente também por isso, para não dizerem
que eu falei o nome de um e não falei o nome de outro, tá bom? Então, amanhã espero vocês. Desde já, hoje já é quinta-feira, né? Um excelente final de semana para todos vocês. Eu não sei quando vocês futuramente irão ouvir essa mensagem. Sim, hoje é 1º de junho, mês do meu aniversário, dia 22, estou fazendo aniversário e eu recebo um presente ungido, uma gravata alaranjada, aleluia! Bem, Canagaçúbia, viu? Então, 1º de junho de 2023. Então, se você está me assistindo aí 2 anos depois, 3 anos depois, espero que seja o tempo, né? E de fato, Deus tem um tempo determinado, seja o tempo da sua libertação, porque esta sim é a verdadeira libertação que chega na mente e nos corações dos filhos de Deus, tá bom? Graça e paz. Graça eterna, feliz por vocês e só em ver vocês nos comentários aí, eu sinto a reciprocidade dessa felicidade e isso quem faz é o Senhor e o Cristo que já está glorificado e é Deus sobre tudo e sobre todos. Que haja graça sobre graça, que haja na vida de vocês prosperidade, saúde e manutenção e edificação deste reino inabalável de justiça. Fui! Até o próximo encontro.